30 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro, espero que estejam todos muito bem em família, né? E eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. É uma pergunta, como está na capa do vídeo. Qual o próximo passo da Suprema Corte? Muito bem, deixe-me começar da seguinte forma. Estamos num período de fé e reflexão nessa semana, que simboliza o sacrifício de Jesus em nome de seu Pai para salvar a humanidade. Diante a certeza de que a humanidade estava sob frequente pecado, Deus procurou por alguém que pudesse tirar as pessoas desse círculo vicioso de pecado e perdão. Por isto, Deus mandou seu próprio Filho para realizar esse grande trabalho na história. Sim, temos que lembrar que a história de Cristo é uma história verídica, verdadeira, recheada de provas de sua existência, e mesmo para os que não creem, é importante conhecer os fatos históricos, independente de se ter a fé ou não. Por isso estou citando isto. Jesus era o Filho de Deus, mas ele voluntariamente se esvaziou e se tornou Filho do homem. Um ser humano em todos os sentidos da palavra, né? E com o poder do Espírito Santo. E trilhou seu caminho na terra para realizar a tarefa para a qual ele foi enviado e deu a sua vida por nós. Muito bem. Claro que essas palavras não são minhas, são palavras bíblicas, reproduzidas em Lucas, Filipenses, Isaías, enfim. E por que eu estou começando esse vídeo desta forma, relatando essas passagens que simbolizam a Semana Santa? A resposta vem a seguir, justamente para mostrar que nós, dotados de inteligência, conhecimento e fé, ainda não aprendemos com a história. E isso talvez sirva para entender o porquê de tanto ódio, de tanta perseguição por parte de uns contra os outros. Não existe um momento melhor como uma Semana Santa, uma Sexta-feira Santa que foi ontem, para uma grande maioria das pessoas estarem voltadas para uma reflexão espiritual, para que os homens comuns dotados de muita soberba, por exemplo, como os homens da Suprema Corte brasileira, resolverem, no silêncio do dia, tentar mudar mais uma vez decisões tomadas pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso Nacional. Então, se a história nos ensinou como trilhar o caminho certo e justo, nós, com toda a sabedoria, ainda não aprendemos a viver dessa forma. E muitos procuram, inclusive, se aproveitar de situações onde todos estão voltados a um momento de reflexão para passar a perna em outros. Vejam só que coisa. No dia 31 de maio de 2017, o Senado Federal havia acabado com o foro privilegiado em casos de crimes comuns para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes e blá, 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 blá. Tudo isso após o fim de seus mandatos. Tá? Ou seja, terminou o mandato, os crimes comuns que eles cometeram, eles iriam responder na justiça comum. Todas as autoridades e agentes públicos que até então eram beneficiados e julgados apenas no Supremo Tribunal Federal, passariam a ter, no final do mandato, que responderem nas primeiras instâncias da justiça. As únicas exceções ficaram apenas para os chefes de poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Vice-Presidente da República. Além disto, o foro privilegiado só ficou mantido como era para
quem cometesse crime de responsabilidade única e exclusivamente. Ou seja, durante o mandato, eles eram julgados pelo STF. Mas ao final das suas funções, qualquer processo por crime comum eram enviados para a primeira instância. Ok. Mas eis que, por um motivo muito singular, e eu já vou explicar que motivo é esse, agora o Supremo Tribunal Federal está votando uma proposta para manter o foro privilegiado. Isto na calada da noite, ou melhor dizendo, na calada da Sexta-feira Santa. Muito poucas pessoas perceberam esse movimento do Supremo Tribunal Federal. Ora, eles querem manter o foro privilegiado mesmo após o término de mandatos de deputados, senadores, governadores, tribunais federais, blá, blá, blá. Quer manter esse privilégio. Muito bem. O relator dessa proposta é o ministro Gilmar Mendes. E o placar até o momento já está 5-0 para que o presidente da corte determine, aprovado, a manutenção do foro privilegiado. Só não está mais do que 5-0 porque o próprio presidente do Congresso pediu vistas. Ora, o motivo singular a que me referi tem nome: Jair Messias Bolsonaro, que defende, sempre defendeu, o direito de ser julgado em primeira instância por não ter foro privilegiado, caso venha a ser condenado nesta penca de inquéritos mirabolantes, né, que foram abertos contra ele, por parte daquele ministro. Quando a gente olha para o Supremo Tribunal, a impressão que dá é que a única lei que a Suprema Corte não pode alterar é a lei da gravidade, porque de resto eles estão alterando o que bem entender. Isso não é possível. Vamos lembrar que em 2018, quando ainda existia a Lava Jato, o próprio Supremo Tribunal Federal fixou que os crimes cometidos por políticos só poderiam ser julgados pelo tribunal durante a vigência do mandato e desde que relacionados ao exercício do cargo. Uma vez terminado o mandato, os processos deveriam ser enviados para a primeira instância. Essa foi uma determinação do Supremo em 2018. Assim como o próprio Supremo também aceitou a condenação do atual mandatário brasileiro naquela época. Depois voltaram atrás, claro. Só que, nesse caso, depois que um tal Zequinha Marinho, que é um deputado do Podemos lá do Pará, ele entrou com um habeas corpus, né, na Suprema Corte, então parece que a mais alta corte agora está disposta a modificar, a mudar tudo o entendimento para que, mesmo depois do final do mandato, o foro seja mantido. Ou seja, faz 2 anos que o cara deixou de ser deputado e continua tendo foro privilegiado para não responder sobre alguns crimes comuns. Para quê? Para que o julgamento desses casos sejam feitos, continuem sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal. A urgência de se votar esse habeas corpus se chama Jair Messias Bolsonaro. Está claro que o Supremo quer manter todos os processos do ex-presidente sob sua alçada exclusiva, nem que para isto passe por cima de uma decisão do Congresso Nacional. Como disse antes, o foro só ficou mantido como era apenas para as autoridades que cometessem crimes de responsabilidade, no caso do presidente do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e vice-presidente. Mas esse não é o caso do mito. Ele está sendo indevidamente acusado de crimes comuns no exercício de suas funções. Naqueles casos que envolvem cartão de vacina, joias, minuto, que nem é motivo para inquérito, diga-se de passagem. Mas vamos fazer de conta que ele está sendo julgado, investigado, devidamente aí tratado como um suposto criminoso, né? Muito bem. Já que falamos aí ou seja, deu para vocês entenderem qual é a jogada do Supremo, né? Esse é o X da questão. Será que essa Semana Santa ensinou alguma coisa para esses homens? Penso que não, né? Agora, já que falamos aí de Jair Messias Bolsonaro, vamos lembrar que aquele ministro do Supremo
rejeitou seu pedido de devolução de passaporte para que ele pudesse viajar a Israel, impedindo assim que ele saia do Brasil para visitar o país de Benjamin Netanyahu. Isso nos dias 12 e 18 de maio. O próprio premier israelense fez o convite para que Jair Messias Bolsonaro fosse até Israel. Claro que essa decisão estava mais do que na cara de que seria negativa. Já sabíamos de antemão que aquele ministro não iria liberar o passaporte para que Bolsonaro viaje. E essa decisão também, que foi divulgada ontem, teve o aval do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Alguém esperava algum resultado diferente? Eu não, sinceramente. Mas, nessa guerra de narrativas, vale tudo para tentar levantar a imagem de um político morto-vivo. E para isto, as imagens previamente preparadas entre Luiz Inácio e o Macron sofreram uma enxurrada de memes. E não poderia ser diferente. Tamanho vexame dado aí pelos dois. Coisa ridícula. Andando para lá e para cá de mãos dadas, tirando fotos. Ridículo. Segundo a esquerda, a imprensa da esquerda, a iniciativa partiu de Macron. Mas os dois compartilharam juntos uma montagem, que rodou a internet aí esses últimos dias, e aquela imagem dos dois caminhando no meio do mato de mãos dadas, saltitantes. E, claro, é uma imagem que foi montada realmente, até porque não creio que o atual mandante brasileiro, com 78 anos de idade, depois de uma prótese nas ancas, como diz lá no interior, tivesse condições de ficar pulando no meio do mato. Não é, como se diz, aceitável imaginar que isso seja possível. Mas essas imagens rodaram as mídias sociais, principalmente na mídia do próprio Macron, simulando um pôster do filme La La Land, Cantando Estações. É um daqueles filmes ideológicos, Um filme que ganhou inclusive o Oscar e que conta a história de um casal de artistas sonhadores. Realmente esses dois são artistas, porque um finge que governa, aqui no Brasil, e outro acredita que é benquisto lá na França. Nenhum dos dois estão bem, nenhum dos dois agrada a sua população, muito pelo contrário, mas é um filme faz de conta, assim como essa montagem, e que ficou ridículo. Não é possível imaginar dois marmanjos simulando uma cena ridícula como esta. A meu ver, se fosse para dar nome a um filme, o nome para um filme desse seria muito diferente. E certamente eu teria meu canal encerrado se eu falasse para vocês qual nome eu daria. Mas, com toda essa lorota de dois novos amigos, o Monsieur Macron vive de promessas não cumpridas para com a nossa Amazônia. Em 2023, Catherine Colonna, então chanceler francesa, veio ao Brasil e prometeu uma contribuição ao Fundo Amazônico, para a alegria das ONGs, E agora, passado 13 meses, a França ainda não enviou nenhum Pix para a nossa Amazônia Legal. Dessa vez, dando um rolê lá no Pará, Macron anunciou uma doação de 5,3 bilhões de reais. Ora, depois de ter anunciado o ano passado uma doação de 3,1 bilhões de reais que não chegou até agora também. Eu acho porque o Pix tem um limite de valor para enviar, não é isso? Deve ser essa a desculpa dele, porque ainda não veio. O presidente Biden dos Estados Unidos também fez aí uma pose de amigo, um amigo verde do nosso Brasil, e prometeu 2,5 bilhões de dólares ao atual mandante, E também demonstrou ser mais um caloteiro, porque também até agora a grana não chegou. Fechando a lista de caloteiros, temos a Noruega, que prometeu 245 milhões
de reais, o Reino Unido, que prometeu 218 milhões de reais, a União Europeia prometeu 107 milhões e a Dinamarca 107 milhões. O único país que cumpriu o prometido foi a Alemanha, que enviou recursos para o fundo da Alemanha e de 25 milhões de reais, ou seja, um valor chinfrim para quem quer cuidar da Amazônia. Aliás, eu falei fundo da Alemanha, não, fundo da Amazônia, né? Ou seja, é muito quase, muito blá blá blá, que só fica bonito na fita durante um dia enquanto rola na rede social. Passado isso, é um tremendo calote, isso sim. Fato é que o Brasil não precisa de ajuda internacional nenhuma, pois certamente esses valores, se forem destinados, servirá apenas para abastecer o caixa de ONGs internacionais com interesses e usufruírem de nossa biodiversidade amazônica, que vale mais do que ouro. Todo esse blá 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 da visita de Emmanuel Macron e o passeio sui generis, né, ou único do gênero, serve apenas para disfarçar o desastroso governo de Luiz Inácio. E por conta disso, o banco norte-americano JP Morgan, o maior do mundo, divulgou um relatório nesta última quarta-feira, apontando o índice Brasil como o pior do mundo. Isso está aí em revistas, páginas de jornais decentes, quero dizer, né? Esse índice acompanha o desempenho das 56 grandes e médias empresas que mais se destacam na Bolsa de Valores brasileira, das quais 30% são de ações do setor financeiro. A avaliação leva em consideração os retornos acumulados nos últimos 12 meses das empresas Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, B3 WEG, Suzano e Itaúsa, que são os maiores dentro do Ibovespa. E o banco JP Morgan cita o Brasil como o pior. Citado como a nona maior economia, o Brasil tem mercado financeiro de principiante. Ou seja, o mercado financeiro brasileiro equivale a apenas 1% de todo o mercado financeiro global. É muito ruim. É um vexame. O Brasil, com esse tamanho, com essa produção agrícola, representar 1% de todo o mercado global. Isso só pode ser explicado porque realmente o Brasil é um país que está ciscando para trás, como uma galinha, conforme dizia Ulisses Guimarães, né? Para se ter uma noção do caminho que estamos tomando, basta verificar que um projeto de lei apresentado pelo deputado Davi Soares do União Brasil, aqui de São Paulo, quer tornar obrigatório nas escolas de ensino básico o ensino da língua tupi em todo o Brasil. Outras línguas nativas também terão de ser ensinadas segundo o projeto, a depender da região. Eu, particularmente, não tenho nada contra alguém querer aprender mais sobre alguma coisa, seja lá o que for. Mas olhando o nível do nosso ensino fundamental, ensino básico, etc. e tal, ao invés de quererem ensinar a língua tupi, por que não começam a ensinar de verdade, para valer, ao menos o português, a nossa língua? Um português que a cada dia é um pouco mais assassinado por essa ideologia da esquerda. Uma ideologia que quer ensinar todos a falarem todes. Diante disto, fica difícil acreditar num projeto de lei desse tipo. Por isso ainda estamos na rabeira do mundo, segurando esse rabo de foguete esquerdista. É isso que eu tinha para vocês, meus amigos, nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão se inscrever no canal. Você que já assiste os vídeos por algum tempo e ainda não se inscreveu, né? E, se puder, eu sei que vocês vão pegar o link do vídeo e passar para os seus amigos.
De qualquer forma, desejo a todos aí um excelente final de semana, feliz Páscoa a todos vocês. Espero voltar em breve com um novo vídeo, segunda-feira, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.